Olá, meus amigos, tudo bem convosco? Hoje vamos falar acerca do batismo. É importante o batismo dos crentes? O que é que a Bíblia diz acerca do batismo? Quem deve ser batizado? Quais as formas de batismo que existem? É isso que nós vamos ver agora neste vídeo. Vamos começar então sobre o que a Bíblia diz sobre o batismo. A salvação é o grande tema do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E isto diz-nos o apóstolo João, no capítulo 3 e nos versículos 16 e 18. Também no livro de Atos é-nos dito, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Segundo as Escrituras, também no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz-nos o seguinte, não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo, ênfase minha, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ver alguns exemplos de batismos bíblicos. Este ato, normalmente, que está associado com a crença num evangelho. A Bíblia diz-nos também no livro de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vemos aqui que é uma questão de acreditar e aceitar, no fundo, uma coisa que nós já dissemos noutros vídeos anteriores, o sacrifício que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Assim, aquele que aceita esta tão grande salvação, que nos é oferecida de graça, repito, de graça, não tens que pagar nada por isso, meu amigo, em Jesus, como nos diz em Hebreus 2:3, voluntariamente é batizado, firmando uma aliança com Deus, como nos diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. E alegremente recebido na sua família. Batizar-se então implica crer e aceitar de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e recebê-lo como único Senhor e Salvador pessoal. Como nos é indicado o apóstolo Pedro em 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 1, o batismo representa então o arrependimento pelos pecados e uma conversão, comprovados na morte do velho homem e no novo nascimento e na produção de frutos para o reino de Deus, como nos diz no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, e no livro de João, capítulo 3, versículos 3 e 5. Quando as pessoas sentirem uma convicção como no dia do Pentecostes, que lhes disse
Pedro que elas teriam que fazer. Pedro lhes respondeu, em Atos capítulo 2, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 e 38. Então, o que representa o batismo? A Bíblia também nos esclarece em Atos capítulo 22 e versículo 16. Agora porque demoras? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. O capítulo 6 do livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, apresenta a mais completa explicação sobre a teologia do batismo cristão. Paulo esclarece que o batismo simboliza a morte do pecador arrependido para o pecado, o sepultamento do velho homem e a ressurreição de uma nova criatura para a glória de Deus. Portanto, o batismo é a participação na morte e ressurreição de Cristo, que efetua uma transição para uma nova criação. Então, como a Bíblia descreve este batismo? Dá-nos a indicação também, de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Que nos diz então Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículos 2 a 7. De acordo com as Escrituras, quantas formas de batismos há? A Bíblia esclarece também em Efésios, capítulo 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos então um só batismo válido. Agora, o que as palavras batizar e batismo querem dizer? Elas vêm da raiz grega baptizo, que significa emergir. Ela é usada mais de 60 vezes para designar o batismo de pessoas por imersão para o arrependimento, como o batismo de João, o batismo de Cristo. Além disso, alguns detalhes no texto demonstram a necessidade de água suficiente para a imersão. Por exemplo, o que aconteceu quando Jesus foi batizado? A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba, e vindo sobre ele, e eis que a voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como e onde Filipe batizou também o eunuco convertido. A Bíblia diz-nos, em Atos, capítulo 8, versículos 36 e 39. E indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito que se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso servia o seu caminho. Então vemos aqui que o batismo bíblico é um batismo por imersão, em que todo o
corpo é submergido em água. Em resposta à atuação convertedora do Espírito, o batismo é normalmente realizado em nome da divindade triuna, assim como foi ordenado por Cristo em Mateus, no capítulo 28 e 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, esta é também uma condição para a entrada no reino de Deus, como nos diz em João, capítulo 13, versículo 5, fazendo do batismo o sinal de entrada para o reino espiritual. Cristo o estabeleceu como condição positiva à qual têm de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quais são, então, os requisitos para o batismo? A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 12, mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Assim, em resumo, o batismo é um compromisso assumido publicamente de aceitação do sacrifício de Jesus em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Esta prática é, no entanto, pressuposto para ela estarmos conscientes desse ato e termos maturidade para o aceitar, nomeadamente para aceitar este sacrifício que Jesus fez por nós, entendermos este sacrifício. Uma criança ou um bebê não têm noção, nem tampouco pecados próprios, de forma que tenham maturidade para aceitar este sacrifício. Sendo assim, não faz qualquer sentido a prática do batismo em algumas religiões feita em bebés ou crianças, e nomeadamente por expressão, uma vez que não é este o batismo bíblico. Não significa, no entanto, que quando as nossas crianças nascem, não possam ser dedicadas ao Senhor, como fizeram, por exemplo, com Jesus, que dedicaram. José e Maria foram apresentar o menino ao templo para fazer uma dedicação do menino ao Senhor. Isso sim é bíblico, mas o batismo tem que ser um ato consciente em que nós sabemos aquilo que estamos a fazer e aceitando então este compromisso e este relacionamento com Jesus e a aceitação da sua salvação através desta confissão pública do batismo. Agora que sabes o que significa o batismo, meu amigo, porque o mesmo é praticado e como deve ser feito, qual vai ser a tua atitude quanto a isto, meu amigo? Vocês perguntam, mas quem não for batizado não será salvo? A verdade não é assim. Deus conhece o coração de todos, de cada um em particular, mas a verdade é que para que nós possamos ser aceitos, nós temos que aceitar primeiro o sacrifício que Jesus fez. Existem exemplos na Bíblia de pessoas que Jesus prometeu a salvação e que não tiveram a oportunidade de ser batizadas. Por exemplo, o ladrão na cruz. Existem casos, em particular, de pessoas que estão com determinadas enfermidades que não é possível, de fato, poderem ser batizadas, nomeadamente por imersão, que é o batismo bíblico, como indicamos. No entanto, são situações pontuais. Meu amigo, se tu queres aceitar a Jesus no teu coração, se queres aceitar o teu sacrifício, tu deves, de fato, ser batizado. E neste caso, ser batizado por imersão na igreja verdadeira, a igreja de Jesus, que segue os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que o Senhor te possa abençoar e orientar nesse sentido, para que também possas fazer parte do reino de Deus eterno. Este é o meu desejo
para ti hoje, meu amigo que estás aí desse lado. Um bom dia a todos.